Tá me ouvindo, Jaiane? Jaiana, tá ouvindo? Ótimo. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Nosso café com tricologia. Agora tá tudo em ordem aí com o som? Beleza, vamos que vamos. 8h30 eu termino em ponto, porque tem um paciente lá me esperando, tá bom? Mas vamos que vamos aqui. Hoje vamos falar sobre o alta frequência. Será que o alta frequência ele pode ser associado com a técnica de Lib no mesmo momento? Quem é aluno meu sabe responder isso aí, tá? Sabe dizer se pode, se não pode ser associado o alta frequência com o ILIB na mesma sessão, no mesmo momento, enquanto estamos aplicando o alta frequência, se podemos estar com o ILIB, se é interessante, tá bom? Então, aqui nós temos os eletrodos do alta frequência. Sabemos que o eletrodo do alta frequência, ele é um eletrodo de vidro, termorresistente. Aqui dentro nós temos um gás, e esse gás, tá? Esse gás aqui, que circula aqui dentro, ele vai ter uma cor, uma fluorescência, azul ou laranja. Vai depender do gás. Se o gás for um gás neônio, a coloração vai ser alaranjada. Se ele for o gás argônio, a coloração vai ser azul, não é isso? Então, o alta frequência, o tipo de corrente que o alta frequência tem, é uma corrente alternada, tá? É uma corrente que emite ondas eletromagnéticas. Bom dia, Gláucia. E essa onda eletromagnética, ela circula pelo corpo todo. Bom dia, Silvia. Bom dia, galera linda. Ela circula pelo corpo todo. Por isso que não seria interessante, no mesmo momento que você está aplicando alta frequência, estar fazendo a técnica de ILIB. E é por isso a importância de conhecermos a fundamentação teórica da eletroterapia. Porque se nós sabemos o tipo de corrente que estamos utilizando, se conhecemos o mecanismo de ação, tá? E sabemos os efeitos fisiológicos, nós vamos saber quando associarmos as tecnologias. E aí, o profissional, ele precisa ter o domínio, o conhecimento. Qual é a diferença da Edna de 1993, que acabava de sair da Universidade Federal, que era fisioterapeuta, que entendia pouco de eletro naquela época, para a Edna de hoje, tá? O que é que tem nessa trajetória? Tem muito esforço, muito estudo para entender, né, a área de atuação que eu me propus a atuar. Então, quando nós temos um propósito em nossas vidas, nós precisamos ser proativos, né? Nós precisamos ser protagonistas da nossa história, como eu falei ontem. Então, precisamos buscar fazer a nossa parte. E como eu falei, há um mercado da tricologia, né, onde a gente vê muitas e muitas pessoas aí atuando, e nós não podemos ser um a mais. Nós precisamos ser o profissional que faz diferença no mercado. Então, ontem, quem não assistiu a live minha ontem à noite, né, eu falei sobre o jato de plasma na terapia capilar, porque tudo que aparece de inovações salta os olhos, né? Então o pessoal quer logo correr para fazer, mas o que é que nós temos que entender? Fisiologia, mecanismo de ação do equipamento, para saber se é interessante aquela proposta ou não, tá? Então muita gente colocou, prof, é possível fazer o jato de plasma no couro cabeludo? Então gerou logo aquele burburinho, aquela polêmica toda. Por quê? Porque de fato nós temos a proposta do jato de plasma que foi apresentada, foi uma proposta para fazer permeação dos ativos, tá certo? Então, na verdade, ele não poderia ser utilizado e não deve ser utilizado com a técnica para fazer carbonização. Por quê? Porque não é interessante essa proposta dessa injúria, dessa agressão, tá certo? Então, a gente não pode, simplesmente porque escuta falar, já ir, né, se propondo a fazer. Precisa entender mecanismo de ação. Então, se a proposta
é usar uma ponteira plana e fazer ali uma aplicação para permeação de ativos, até que ainda vai. Mas embora eu conheça outros promotores de permeação que eu acho fantástico, como as ondas eletromagnéticas, tá? Como as ondas eletromagnéticas que vão atuar, né, através do laser, né, que eu acho maravilhoso o laser para a gente estimular a ATP, e através das ondas ultrassônicas do íons que a gente consegue fazer uma permeação maravilhosa. E aí, como a professora Silvia está falando, a proposta que eles apresentaram utilizava o LED âmbar e o laser vermelho. Então, até que ponto, né, aquela permeação do íons foi realmente favoreceu tanto aquele resultado, tá? Então, se a gente traz, né, uma proposta de provar que aquela técnica sozinha ela funciona, então o estudo clínico precisa ser feito com aquela técnica e outro grupo associando, entenderam? Então, assim, quantos resultados foram testados, né, professora Silvia, para chegar àquela conclusão? Então, a gente tem que ter um raciocínio clínico e tem que ter uma visão crítica das coisas, tá certo? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, tirem aí as fotos, viu? Onde ficou linda nossas fotos do Café com Tricologia. E coloca aí. Obrigada, professora Silvia. Estamos aqui, né, para colaborar com a tricologia. Tirem aí as fotos, olha aí as fotos para colocar nos stories, para a gente divulgar, né, esse momento, desses minutos, né, sobre tricologia, né, Vanusa? Vamos colocar aí as fotos, ficaram lindas ontem. Coloca aí Café com Tricologia. São 2 semanas, né, a nossa proposta aqui. Então, na verdade, o que é que nós vamos estar falando hoje? Sobre o alta frequência, tá? Então, o alta frequência, ele vai ser um equipamento que ele tem corrente alternada. Então, eu preciso conhecer corrente elétrica, tá certo? Eu preciso entender o tipo de corrente que circula aqui, efeitos fisiológicos e mecanismos de ação, indicações, contraindicações e técnica de aplicação. Então, aqui no alta frequência, nós temos, né, a onda eletromagnética de alta frequência que vai circular pelo corpo todo. Quando a gente pensa no ILIB, ele também é uma onda eletromagnética, só que de baixa frequência, né, que é a radiação do laser vermelho. Então, pessoal, não seria interessante fazermos a associação das duas técnicas na mesma hora, no mesmo momento. E eu já vi, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu fui dar aula agora na imersão aí com Silvia, no Rio de Janeiro, e quando eu falei que não era interessante fazer o uso do alta frequência e ao mesmo tempo estar fazendo o ILIB, aí no intervalo teve uma aluna que disse, prof, eu tive vergonha de dizer. Mas a senhora me viu, foi no Instagram para a senhora ter comentado aquilo. E eu juro, gente, eu não vi. Eu não a vi fazendo, mas eu vi outra profissional fazendo. Então isso aí não é interessante porque nós temos uma corrente elétrica com ondas eletromagnéticas de alta frequência e uma corrente com ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Então, uma atuando de forma sistêmica e a outra sendo transmitida através dos tecidos biológicos. Então, não seria interessante associar no mesmo momento, tá certo? A gente precisa fazer, pode até fazer na mesma sessão, mas em momentos diferentes. Entenderam isso aí? Então, todos os dias nós vamos estar aqui falando algo relevante para vocês sobre a aplicabilidade da eletroterapia em tricologia, tá? E assim, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí. Hoje a gente vai terminar mais cedo um pouquinho, né? Vamos ter só 20 minutinhos aqui, tá certo? Porque tem um paciente lá fora me esperando. Mas se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E aí nós temos 3 técnicas que nós podemos fazer com alta frequência. Quem é aluno meu, já foi aluno meu, respondeu corretamente aí que não é interessante fazer a associação do ILIB no mesmo momento que está aplicando o alta frequência. Parabéns aí, meninas. Parabéns aí, galera, que vocês realmente acertaram. Colocaram, não, eu vi aqui. Mas vamos falar aí das 3 técnicas. Quem pode me dizer pelo menos o nome de uma das técnicas que nós de aplicação com alta frequência? Digita aí. Sim, Cláudia, não é interessante utilizar com o cabelo muito molhado, né? Precisa passar uma toalha, tirar o excesso, né, de água para evitar, né, algum vazamento de corrente. Fala sobre estar em... Ah, Cláudia, tinha que ser você para me lembrar disso, porque ontem eu falei sobre isso. E temos uma empresa
vendendo aí o alta frequência, e eu achei simplesmente um absurdo. Aí perguntam lá se ele tem registro na Anvisa, ela diz tem o registro do CE, né, que é Comunidade Europeia, então não é a Anvisa, tá? Comunidade Europeia, ele não é registrado aqui, tá? Como está dizendo, CE, Comunidade Europeia, é registrado na Europa, não é registrado aqui no Brasil. E aí, o absurdo dos absurdos é que eles oferecem esse equipamento como se fosse algo fantástico para queda de cabelo, e que ele resolve o problema da queda de cabelo, eles colocam assim, e ainda dizem que ele pode tratar o melasma, pode passar uma alta frequência em cima do melasma, que a pessoa vai ficar sem a mancha, a hipercromia vai sumir. Olha que absurdo. E as pessoas leigas comprando para usar em casa. Então eles incentivam que as pessoas que não são da área, que não são da área de estética, que não são da área de saúde, que não são terapeutas capilares, né? Qualquer pessoa pode comprar. É o que eles falam. Você pode comprar e utilizar diariamente, que é super tranquilo. Gente, que absurdo. Toda eletroterapia precisa de conhecimento científico, da fundamentação teórica e saber utilizar de forma adequada. Isso aqui não é tão simples quanto parece, tá? Não é tão simples quanto parece. Ele emite uma corrente de ondas eletromagnéticas que circula pelo corpo todo. Sabe o que é que eu faço no laboratório? Eu coloco as meninas para aplicarem, né, no rosto, e peço deitadinha na maca, e peço para outra tocar lá no dedinho do pé de quem está recebendo. E ela recebe o formigamento. Ela recebe a sensação do formigamento, porque a corrente circula, tá certo? Então, imagina a pessoa, a empresa está faturando horrores, né? Que está vendendo muito. E eu vejo assim, 300 comentários, sabe? 200 comentários. Eu não me posicionei lá no site, porque eles bloqueiam. Quando você coloca, minha colega foi se posicionar, eles apagam, tá? E o pessoal está comprando aí, incentivado por eles, para usar em casa, tá? De qualquer jeito. Então é um absurdo. Muito bem lembrado, Claudinha. Lamentável, né, Vivi? Mônica viu isso que eu estou falando. Ah, olha aí, estão colocando as técnicas. Eita, essas minhas alunas estão top aqui, hein, gente? Fulguração. Muito bem, Vanusa. Fulguração é feita com esse eletrodo aqui, ó, que é um eletrodo de bico, chamado de fulgurador. O fulgurador, ele vai ser para cicatrizar, né, pequenas lesões. Então, se tem uma lesão no couro cabeludo, né, e você deixa quase encostando, e ele vai, aquela faísquinha que tem ozônio, né, ela vai ter uma ação cicatrizante. Outra técnica que eu vi aqui falando foi sobre saturação. Menina, estão arrasando essa minha galera, viu? Esse time da Eletro brinca em serviço não. Tô vendo aqui, ó, saturação. Saturação foi Karine Sampaio que falou. A saturação é feita com esse eletrodo aqui, ó, o saturador. Então a gente vai estar colocando aqui, né? Vai estar colocando aqui, ó. O paciente segura aqui, ter cuidado para não encostar aqui na junção do porta-eletrodo, ele segura aqui e aqui com a outra mãozinha. E você, que é o profissional, aplicou um produto aqui no couro cabeludo sem álcool, pode ser um sérum com fatores de crescimento, com peptídeo, com ativos específicos, ou um silício, um ácido hialurônico, que você queira, né, utilizar aqui no couro cabeludo, com a finalidade específica do teu tratamento, e você vai estar fazendo tamborilamento, tá? E aí é a única técnica que permite a permeação de ativos através do alta frequência. Então, às vezes eu vejo o pessoal passando pente em cima de óleos, né? Passando pente em cima de outros ativos, mas a técnica que foi desenvolvida para fazer a permeação de ativos foi essa aqui, a saturação. Tá faltando mais outra técnica. Quem lembra? Outra técnica. Deixa eu ver se Jaciana. Infelizmente na nossa área também tem muito isso, tem muita. Fico louca com as mentiras. Ah, eu vi absurdos. Né? Eu vejo absurdos e o pessoal manda sempre para mim e para Silvia. Eu digo que o telefone da gente parece uma delegacia. Nunca vi chegar tanta coisa. Dia desses vi um maluco passando alta frequência no couro cabeludo, molhado,
Isso, é isso, Cleide. Eu vejo muita gente no lavatório, cabelo totalmente molhado, encharcado de água e a pessoa passando lá o alta frequência. Absurdo mesmo, tá? Oi, Carol, tudo bem, querida? Girlene. Certo? Que pena, só agora que voltou sua... Mas vai ficar gravada, eu vou deixar gravada por 2 dias para vocês poderem participar aqui do nosso cafezinho, tá certo? Senão, né, fica só querendo ver a gravação, eu quero vocês interagindo comigo. Márcia, é uma delegacia celular, tá certo? Então, a outra técnica que vocês não lembraram de colocar foi a técnica de aplicação direta. Bom dia, querida. A técnica de aplicação direta ou técnica de deslizamento, tá certo? Que é feita com o pente. Então, com o pente a gente pode fazer a técnica de deslizamento e a técnica de faiscamento, tá certo? Essa aqui ela é mais energética, ou seja, ela causa até um certo desconfortozinho. Mas se você quer acelerar mais o metabolismo e quer passar, não vai utilizar outro equipamento depois, tá? Só tem uma alta frequência, aí você pode fazer essa daqui, que ela vai ter uma ação estimulante, tá certo? E o que é que a alta frequência tem de indicações? Tudo dentro da nossa prática aqui, né? Alopecia areata, alopecia androgenética, né? Tudo, tá? Mas Silvio, não parecia... Não parou não com essa história do jato de plasma, foi o dia todo, por isso que eu fiz uma live à noite. Então, assim, a alta frequência ele vai ter indicações para tratar praticamente tudo, tá? Praticamente tudo dentro da nossa área, tá certo? Então, caspa, oleosidade, dermatite, alopecia areata, alopecia androgenética, é bem completo, né? Para tratar isso. Ele é antisséptico, fungicida, bactericida, e vai ser maravilhoso, tá certo? Aí, no caso, a gente vai estar utilizando ele para fazermos essas técnicas de aplicação que a gente falou, segundo a necessidade. Então, de acordo com cada necessidade. E aí, as contraindicações. Precisamos saber essas contraindicações. Sempre os equipamentos vão ter indicações e contraindicações. Bom, no caso da alta frequência, não vai ser, vai ser contraindicado em gestante, neoplasia e epilepsia, tá bom? E aí, se vocês tiverem interesse, né, no que a gente está programando aí, que vai sair em breve aí para vocês, entre lá no Team Eletro e no WhatsApp, que está aí na bio, para reserva das vagas, tá certo? Então entra lá que a gente vai estar trazendo algo bem bacana sobre eletroterapia, algo assim bem inovador mesmo. E eu estou com a paciente me esperando, tá? Também cardíacos não, tá bom? Cardiopatas, né? Então, são contraindicações. Então, um beijo, galera. Finalizamos aqui o nosso Café com Tricologia. Tirem a foto aí, divulga para os amigos que amanhã tem mais, tá? Um beijão, que agora vou atender, gente. Beijão mesmo. Um bom dia para todos nós. Bom dia, bom dia. Tchau. Beijo, galerinha linda.